boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todes. Hã? Já começou a provocação, hein, Paulinho? É, vem por aí também. É isso aí, galera. Boa noite, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Como é que Pode. Hoje um Como é que Pode muito, muito especial. Tô aqui também, né, com ela, a nossa Como é que Podete, né? Muito bom. Hoje eu Paulinha tô com nome Girassol. novo. Toda vez Toda a gente tem que... edição vai ter uma criação sobre o meu Exatamente, nome, né? que é pra ele não errar meu nome, né? gente. Paulinha Girassol. Palmas a Paulinha Girassol, por favor. Muito Saiu bem. palma. E aí, Paulinha, tudo bem? Tudo Pronta bem, para mais Gui? um Como é que Pronto. Pode? Pronto pra decolar, vamos lá. Hoje vai ser interessante, hein? Vai ser demais. Boa noite a todos, para você que está nos assistindo aí de casa. O meu nome é Paula Ribeiro e eu sou empresária no ramo de educação há 23 anos. Sou mãe de 2 meninos, o Miguel e o Matheus, e agora apresentadora desse podcast que você vai amar. Acho que eu vou começar as apresentações. Ele que é escritor, poeta, ator, colunista social, entrevistador, cabeleireiro, maquiador, filho da Edith e do Franklin, irmão do Ricardo, Júlio e Flávio. Com o Flávio, ele dividiu os 9 meses dentro da barriga da mãe e veio ao mundo em 7 de janeiro de 59. Ele às 5h30 e o Flávio 2 horas depois, o que faz com que ambos tenham o mesmo signo e diferentes ascendentes. Pragmático, com valores inegociáveis, um ego dilatado, uma alma desperta. Ele olha as situações de cima e quer tudo do seu jeito. Está sempre ocupado com a saúde, então ele faz natação e ainda academia. Seus momentos preferidos estão entre a leitura e uma boa comilança, entre a cozinha e o sofá com um bom livro. Sua banana é a prata, seu ovo é o caipira, seu mamão é o papaya e seu café é com mel. Mel de qualidade, por favor. Porque quem vai falar conosco hoje não é nada mais, nada menos, Marcelo Correia. Aí, muito bem. Boa noite. Marcelo Correia, é um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos muito felizes de você ter aceitado esse convite. E aí, você gostou da abertura quando ele falou aí da apresentação? Paulinho, tem essa cara de tonto, mas eu gosto de tudo, não ligo pra nada. Pra mim tá tudo sempre bom. Achei que vocês exageraram um pouco na tinta, mas capricharam no verniz, lixaram bem, né? Meteram uma camada lá, seus caras de pau. Não, é porque assim... Eu acho pouco. É porque eu assim, quero mais. Peraí, dá licença, estou falando. Vai. Quando você for fazer elogio, Guilherme, você faça todos os elogios. Eu vou precisar de todos. Eu tô aqui porque eu quero ser amado, Paulinho. Mas com certeza, com mas certeza. Você já é... Mais, eu quero mais. Mas além dos elogios, eu vou querer também um pouco da sua, né, do seu banco de dados, né? Porque você também tem aí bastante um HD bem cheio de coisas, né? A gente põe um antiácido aqui. Então, bem por isso que eu comecei com uma provocação. Entendeu? Do todas. Porque você é um especialista, né, na língua portuguesa e também tem um lugar de fala nisso tudo, né? Eu juro que vai ser só essa parte chata depois o resto do programa, então o que você acha desse lance das figuras de linguagem? Essa é a maldição da erudição e da cultura, é o achismo, neutra, né? Eu nem procuro, não acho nada, acho o fim da picada, porque quando a gente tem o ignorante ilustrado e o equivocado sincero, nós devemos permitir que ele vá diretamente ao calabouço. A ignorância não é um mal em si. Ela pode... Tem coisas que devem ser ignoradas, então eu não quero entrar no mérito da questão. Eu mandei para vocês ainda hoje, né? Mandou. Quando eu acho alguém, então eu ligo o tema com o assunto e a pessoa que estava interessada naquilo, da mesma forma que eu procuro servir de informação o meu cliente que está preocupado, um está com queda, o outro está com... Então, a hora que eu acho, já mando para ele, porque acho bacana esse bate-bola. Com relação à língua portuguesa, eu sou mais especialista em língua do que em portuguesa. A minha nasceu bifurcada, ou seja, igual de cobra, né? Mas veja, o que eu fui estudar na vida? Línguas. Então vamos falar. Quer falar? Então vamos aprender, né? Então, oratória, é canto lírico, é retórica, eloquência. Há uma infinidade de ciências e de artes
sobre as quais você pode e deve se debruçar, caso você se atreva a passar parte do seu tempo na frente de um símbolo fálico como um microfone. O uso da língua pressupõe um domínio de um espaço que Aristóteles chama de espaço metafísico, mental. Você tem o mundo das ideias e você tem o mundo das ações, que é o mundo material, no qual se processam as ideologias políticas, por exemplo. A ponte entre esses dois universos, né, o metafísico e o material, é o verbo. E é disso que a gente está falando. Só que o problema é que, além de ponte, é também um abismo. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Você, em vez de perpetuar a ignorância, pode disseminar o equívoco, ou então esclarecer as dúvidas e tal. Eu tenho um profundo respeito por essa gente que fala essa linguagem imbecil que você acabou de citar aí. Pode repetir, então vamos lá, como Não é que é? sou capaz, da minha boca Então só saem deixa, pérolas. eu me falo, recuso. então. Eu me recuso. Ele deu boa noite a todos. Todos, as meninas e tudo mais. Meninas, ficou difícil. Quando você fala o manter elefante, todos. por exemplo, esse final E não significa que ele seja masculino, ele é neutro, tal. Então, é uma bobagem sem tamanho. Podia estar falando coisas tão importantes, né? Fica... É só para mas começar. Esse pessoal que me perdoem, eu achei respeito muito, uma respeito cultura- tanto, eu Não, é achei isso, você- porque o Mas você respeito afasta as pessoas. Então eu quero manter uma distância segura dessa gente. Eu protesto veementemente. Contra. E a maneira de fazer isso é usar um bom português, falar com clareza, com amor à verdade, sem censura. Gente, eu tenho um péssimo defeito entre tantas qualidades. Eu digo o que eu penso, o que eu sinto, onde quer que eu vá. Isso com a minha vida financeira, mas... Ótimo. Perfeito. Que é o seguinte, para você transgredir uma regra é preciso conhecê-la, porque sem conhecer, conhecendo já é muito difícil. Sem conhecer é praticamente impossível. Então, essa discussão, esse debate pode prosseguir comigo apenas mediante 5 cópias datilografadas, papel timbrado, registro em cartório, que está defendendo essa ideia ridícula, que é um crime de lesa pátria, de lesa cultura. Gente, a língua, no sentido agora mais lato, né, ela é um arcabouço da cultura, e isso está no movimento perpétuo. Agora, de que maneira que nós vamos movimentar isso? Você vai combater violência com violência? Você vai combater uma transgressão com outra? Pera, então eu não uso. Falou para mim todo. Quando você fala boa noite para todos, ficou subentendido que a todos foi desejada uma boa noite. Aí você diz a todas, já está sendo redundante. E quando você diz a todos, está sendo imbecil mesmo. Idiota mesmo, né? A língua não te dá essa opção. Até onde eu sei, não está nem dicionarizado. Não. E o dicionário, para quem ainda não entendeu, é pai dos inteligentes, porque gente ignorante não usa dicionário. Mas a rebeldia não é uma coisa boa, assim? Não ajuda Depende a mudar de que o lado mundo? você está, né? Depende do lado que você está, né? Sempre desobedecer, nunca reverenciar. Então, exatamente. Né? Mas a contestação dá também ela está num bojo de inteligência, né? Porque a própria palavra inteligente, ela significa você saber escolher, eleger, né? Entre as opções, né? Inter-elegere. Olha. Então, gente burra não faz escolha boa. Né? Entendi. Então, é uma escolha, né? Eu escolhi dizer boa noite a cada um de vocês, né? Boa noite a todos. Vamos lá, Paulinha. Que estás? Marcelo, quando eu te conheci, eu tive uma impressão de você ser uma pessoa simples e, ao mesmo tempo, muito requintada. Uma pessoa que se desloca na sociedade feito um camaleão. Isso é uma impressão ou é um fato? Como é que Eu vou te você dar se uma define? moedinha, vou dar um dinheirinho para ela. Uma moedinha para você. Você sabe que isso, na verdade, a meu ver, faz com que a alma da gente fique grande, porque aquilo que me toca e me faz chorar está muito distante daquilo que me faz rir. E no bojo dessas negociações, eu procuro transitar sem me definir muito. Eu sou assim, sou nada. Não tem essa. E aí você esbarra na sofisticação, sem querer. O Fernando Pessoa tem uns versos que eu adoro que explicam o que você está me perguntando, que responde de maneira assim, quase taxativa. Ele diz assim,
que todos andam a achar, referindo-se à felicidade, né? Que todos andam a achar e que não acham. E que só eu, porque não fui achar, achei. É quase um acaso, à medida em que a vida pode ser um intervalo entre aquilo que você planeja e aquilo que escapou aos seus planos, né? Vãos e muito bem intencionados e tudo mais. Então, essa complexidade me fez continuar vivendo o meu presente de maneira que essa preocupação passou a ser dos outros e não minha. Então tem culpa, tem medo, tem tudo que é preciso. Mas se tivesse que voltar atrás, eu ia fazer tudo diferente, entendeu? E bem, ia casar, ter filho, assim, sabe? Ia ser normal. Sem senso de humor é um perigo. Você acha que não fosse Deus alegria. Algumas pessoas sim, né? Nunca tiveram, inclusive. Nunca, né? E a amargura é imperdoável. No inferno está cheio de gente triste. A tristeza é coisa do demônio. Nós é alegre. Abre a mim. Isso você mostra nos seus textos também? Em tudo. Não abro mão do humor para nada. Nem quando eu estou de mau humor, eu fico de mau humor. Todos os seus textos você faz questão de colocar ou tem aquela hora Ele é fundamental. do drama? Só se eu esquecer, né? Vai, esqueci de ser bem-humorado. Mas eu fico, nem agora há pouco, assim, pesou, né? Sabe, né? Gente, ser autêntico é muito legal, vocês deviam experimentar. Assim, não dizendo que vocês não sejam. Olha. É muito legal, é um privilégio, né? Eu tô tentando ser um pouquinho menos, porque eu já fui muito. Traz cada problema, né, amigo? Nossa, vamos combinar. Mas agora também ficou tarde de parar, né? Né? Então por isso que nós estamos juntos aqui, nada por acaso. Tô dando um tempo. Obrigado de novo. Gente, eu tô assim. Aos 50 eu volto com tudo. Está de graça. Que gostoso de estar aqui com a gente. Tá muito legal. Vai, Paulinha. Então, eu quero falar um pouquinho, né? Descontextualiza um pouco do que a gente está conversando, mas falar um pouquinho da sua história, da influência da sua família na sua carreira. Me conte como é que foi isso, como é que você começou. Desde a escolha lá da faculdade de comunicação, foi isso? Quando você teve que... Primeiro letras, Na né? verdade, Depois... não. Na verdade, quando você fez orientação vocacional, foi isso? Foi, olha, a Paulinha está bem informada. Se tiver alguma coisa que você não saiba sobre mim, pergunta para a Paulinha. Eu falei isso para a Maria Bethânia, falei, Bethânia, né? Tá certo, muito bom. Eu sou parabéns, repórter investigativa. Olha, eu nunca vi, tô com medo. Esperto, tô com medo. Então, Paulinha, assim, 2 gêmeos, não é? O Ricardo, o irmão mais velho, ele já dava bastante trabalho com 7 anos e tal. E a gente é da geração dos anos 60, eu nasci em 59, então a gente chegava da aula, tipo assim, vamos pensar, 6, 7 anos, né, pré-escolar. E eu lembro, e a gente ia para o banheiro, que a mamãe estava se arrumando, porque de noite eu recebia visitas, meus pais eram bem, papai trabalhava, tinha uma loja de acessório para carro, e consertava... Foi o primeiro rádio. Que vendeu rádios na cidade? Ele colocava rádio em carro, então a gente com 11 anos de idade já foi trabalhar com ele e tal. Então, e aí a gente contava como é que foi o dia, foi na aula, e era festa. Então a minha mãe, você imagina, né? Fazendo os cabelos e tirando bob, desfiando. E eu lembro que tinha assim, um lance de palito de sorvete com o rímel, assim, aí tinha que separar os cílios e fazer... a make, assim, e a gente ficava olhando aquilo, conversando, falava, mamãe, a professora falou, tal, não sei o quê. E aí, quando eu estava assim montado, você olha para aquilo, você fala, gente, é uma construção, né? Aí você cresce e vira o quê? Cabeleireiro, maquiador. Que foi o que você viu ali fazer. Então, você não teve que aprender, você só teve que lembrar que você nasceu sabendo fazer aquilo. Porque você viu como é que faz. E aí você acompanha os processos que a indústria oferece, que o consumidor elege como produto de consumo. Eu, como cabeleireiro, maquiador, esteticista, eu estou entre uma demanda do público consumidor e da indústria, que é voraz, né, lançando assim 1000 produtos e tal. Então, eu procuro favorecer o meu cliente, o meu que é meu amigo, fechar com ele. Então eu quero ter o meu shampoo, que eu indico, custo-benefício, ensinar o cara a usar, né? Você fica botando um produto antifrizz para o cabelo e está esfregando a toalha nele. Gente, não dá para abreviar o percurso do berço para o túmulo. Não. Tem 2 tipos preponderantes, né? Tem uma turma que vai assim, ai, a gente vai morrer, que é o coro grego, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, blá, blá, blá. E aí tem um pessoal que é da nossa turma, imagina, falou assim, olha, eu quero uma corbeia de flores bem bonita, tá? Ai, eu quero glitter. Dá para tocar Schubert?
Eu acho tão apropriado Você para também pensa morrer. nisso? Lógico, só tem essa diferença. Não dá para escolher, você vai chegar. E a gente acha que vai chegar com roupa de domingo, cabelo penteado com gumex. Não vai. O meu tio falava uma coisa assim que eu adoro, que é o seguinte, que a vida, conforme ela vai se processando, chega uma hora você vai se desapegando, porque você aprende na marra, né? Aprende na dor. Você fala assim, ai, hoje tá bom para morrer. Eu tô com o saco tão cheio de ser cobrado, de gente chata, gente desagradável, inconveniente, sem educação, sem polimento, sem, sabe? E aí você falou assim, então, se eu morresse, eu não teria que aguentar. Não deve ser tão ruim. Tava aqui no meio das minhas perguntas, ó. Você tem o Júlio, que é seu irmão gêmeo, e vocês são muito parecidos em muitos aspectos. Mas uma coisa muito diferente que eu achei é o rosto de vocês. Você fez alguns procedimentos que já me contou. O Júlio é o mais novo, né? O Flávio, que é o gêmeo. O Júlio não, é o Flávio. O Flávio, que é o gêmeo comigo. E ele foi univetelino ou não? Então, precisava ter feito um teste que minha mãe não fez. A gente foi muito parecido, mas aí assim... O Flávio foi embora para a chácara. Quando eu fiquei na cidade, eu passei a morar em hotéis e atender as pessoas como cabeleireiro na região. E aí eu fiquei quase 10 anos viajando, fazendo teatro e atendendo as pessoas. Então, assim, não havia necessidade de ter uma casa. Então, eu morava em hotéis, dormia em repúblicas. Foi, assim, anos 80, 90, foi muito legal. Fiquei famoso e usava as roupas que eu queria. Então, foi muito legal, muita liberdade, muito... E nesse período, eu descobri que o importante era você levar o seu conceito onde você fosse. E aí o Flávio foi para a chácara. Quando meus pais foram para lá, eu falei assim, eu vou ficar na cidade. E eu lembro que eu pensei assim, bom, 18 anos de idade, está na hora, né? Peguei um pente, uma tesoura e eu falei, bom, vamos trabalhar. E bati a palma na casa das pessoas quer cortar o cabelo, hein, e tal. E o Ricardo tinha ido embora para São Paulo, ele já era cabeleireiro há 5 anos. E eu tinha feito 4 anos do Senac. Então eu me formei cabeleireiro antes de aprender com ele. E aí ninguém me deu emprego em Araraquara. Porque o Ricardo já tinha uma certa reputação como grande cabeleireiro, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que me aprouver, né? E de vez em quando eu ia para a chácara. Eu lembro que eu botava um shortinho, pegava um tênis e ia correndo para a chácara. Sarado, rasgado, fitness. Desculpa, com licença. Todo suado, chegava, ela comia bastante. Meu pai zoando, falava assim, Marcelinho veio aqui só para comer. Eu falei, então você capricha na dieta, hein? Porque senão nem para comer eu não venho. É uma honra para você. Eu venho aqui comer. Você é um bom glutão, né? Mas muito... isso daí dá para ver nos seus textos também, né? Você faz uma relação, analogia. Isso dá uma coerência, não dá? Dá. Isso é legal. Você consegue fazer uma analogia fantástica. E o Flávio foi ser juiz de basquete, fez educação física. E aí ele ficou assim, um cara do campo e tal. E a gente sempre mantendo contato. Depois eu casei e tal. E a necessidade de ser diferente dele e de fazer televisão, porque televisão é assim, você faz, você sabe. O cirurgião te liga lá de Ribeirão e fala, Marcelo, vem cá, vou dar uma esticadinha. Vai, custo zero? Tom, pega o cara, é maravilhoso. Você toma uma injeção, dorme, acorda feio, acorda bonito, né? Quer dizer, menos feio. Maravilha, custo zero? Descansei 3 dias. Você acorda com uma fome, né? E aí, quando você vê, você já está na 30ª plástica. Bom, Débora Mental é você? Primeira pergunta. Não. Eu vou falar... então tá. Débora Mental é você? Ela saiu de mim. De onde ela saiu tem muito mais. Eu sou muito mais do que Débora Mental. A relação autor-obra, os seus fluidos. O que nós estamos falando aqui? Débora Mental, livro maravilhoso. Escrito pelo Marcelo Correia. Compre, não precisa ler, mas compra para ajudar. 50, né? Nossa, mas lê porque é muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, 13 anos escrevendo, Guilherme. 13 anos? Não é possível que não preste, Paulinha. Não, é maravilhoso. Não, e a construção é fantástica. Eu rio, eu leio, assim, que não fui eu que escrevi. O que eu falei quando eu tava lendo? Eu falei assim, ele parece que ele pinta com as palavras, assim, é um quadro. Assim, gente, saiu de dentro de mim. Não, e mostra porque tem 13 anos, porque é denso, né? Cada palavra. É denso, Mas ele pode ser leve também. Você viu que dá pra ler numa sentadinha? Não, ele é leve. Se você quiser mergulhar, você vai. Mas tem hora que você falou, opa, peraí, tem coisa. Ele é leve na leitura. Tem gente que fala assim pra mim, Marcelo, eu não entendi nada, mas eu gostei de tudo. Sim. Eu não entendo, mas é legal. Eu entendi. E o pior que eu entendi.
Inclusive, você tem porque eu acho cabedal, que né? Não é. É que é o seguinte, a leitura ela é tranquila, é gostosa, mas a construção é densa. Ela né? foi dolorosa. E é foi. por isso que... Mas eu não queria aborrecer o meu leitor com isso, Guilherme. Sim. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Eu acho que a gente não tem o direito de encher o saco do cara que comprou um livro para ajudar você na sua vida. Nem que ele tenha comprado o livro para jogar na lareira ou então para calçar uma escrivaninha. É dele, ele faz aquilo. Porque eu escrevo para mim, sou o meu primeiro leitor. Não é? Então, e não vou abrir mão de nada. Essa liberdade é maravilhosa. Marcelo, vamos lá. Essa parte, para mim, é um pouco mais delicada, que é da gente falar um pouquinho a respeito do seu irmão Ricardo, já falecido, que deu origem a esse livro do Ricardo e Vânia. Esse aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. Você gosta de falar do seu irmão? Eu gosto de tudo. Para mim, não... eu sou autoridade nesse assunto. Convivi com ele. Sim, então. Não me incomoda, acho legal demais. Então, eu estava cuidando da mamãe em 2016. A mamãe estava com Alzheimer, eu trouxe ela para casa e tal, sozinho, foi muito difícil. E aí me liga esse pessoal de São Paulo, fala, a gente quer saber se vocês atendem de segunda-feira. Fala, olha, aqui é como aquelas agências de publicidade, só tem uma pessoa, né? Urgência. É só eu, entendeu? Mas eu atendo sim, todo dia, toda hora. Tá? E ele deu a entender que fosse um cliente também. Uma formatura, tá? Então, porque a gente vai, que fosse uma turma. Tá, tudo bem. Coisa de jornalista, né? Às vezes a pessoa não come muito na infância, fica faltando uns neurônios na idade, mas não sei, não, tô zoando. E aí ele chegou muito bem apessoado, assim, e a Isabel, que é a mãe dele, não falou que era mãe, então falou, ela é escritora, eu sou jornalista. Falou, legal, eu sou jornalista, escritor e conheço muito bem o Ricardo, né? Entra, senta tal. Só que eles tinham marcado de chegar na segunda-feira, chegaram na terça. E eu tava assim, estressadíssimo, porque acorda às 6 horas da manhã, faz yoga, dá banho na mamãe, comida, porque acho que era um dia também que ia o pessoal da saúde pública, que muito bem me atendeu, a mamãe e tal. E foi uma época muito difícil, tá? Eu tinha que atender os meus clientes, mas eu fiz tudo com muito amor, da melhor maneira que eu pude. Eu fiz o que eu pude. E aí, vamos fazer entrevista e tal. Eu falei, você tem gravador? Tem. Eu falei 3 horas. Vocês já viram a minha dificuldade em falar, né? 3 horas. Sim. E aí ele escreveu o livro. E quando eu li, eu pensei assim, eu vou escrever a verdadeira história de Ricardo e Wagner, porque o Wagner só se tornou Vânia depois que ele deixou o Ricardo e foi embora para Paris. Ele lançou o livro aqui em Araraquara, no Sesc, onde logo depois eu lancei o meu também, a Débora Mental. Então eu tenho procurado difundir a ideia de que o Ricardo era esquizofrênico, paranoide, né, com diagnosticado. Isso desde a mais tenra infância. E o que é isso? Ele já dava muito trabalho desde criança. Sim. Dava. Porque você tem um narcisista, mas você tem um narcisista que é patológico, que é quando ele é perverso. Sim. Compreende? E apesar da sua genialidade, né, outro dia eu disse que o Ricardo tinha outros apelidos também, né? Dentro de casa era o professor Pardal, na cidade era Batiguel, né? Porque ele enfrentava o pessoal que nós somos dessa época aí, né? Sim. Quando ele veio de São Paulo com o Wagner, acho que quando eu estava saindo de casa com um cabeleireiro, já acho que eu devia ter uns 18, 19 anos, meu pai falou assim, Marcelinho, ou você fica lá ou você fica aqui. Porque eu falei, não, então eu vou acolher, vou ajudar os dois, porque eles estavam os dois carecas, e gordos e brancos, assim, com a cara siliconada. Então eu saí de casa e fui lá morar com eles, perdi 24 quilos, trabalhei assim, o pão que o diabo amassou. Mas eu aprendi tanto, sou tão agradecido. Sim. Vamos, antes da nossa... Eles até se perde no roteiro. Eu adoro! Então, antes do nosso quadro final, vamos falar sobre a revista Autorretratos, né? Ufa, chegou. Chegou. Tô lá em casa, ligaram pra mim, Ricardo Neto, um beijo pra você. Marcelinho, você pode colaborar com a gente? Com o maior prazer. Né? A revista tem mais de 15 mil leitores, é a maior revista do Brasil hoje, estamos no 8º número. Estamos entrando na Europa, Estados Unidos. O próximo número agora é de abril, dia 10, ela é mensal. Chama-se América. E a gente gostaria de ter a sua colaboração. Faça as questões com o maior prazer. Estou envaidecidíssimo, honrado. Então, o que vocês querem?
o que você tem? Eu falei, eu tenho poesia, tenho tudo, já tirei para até bula de remédio. Não, acho que bula de remédio eu não escrevo. Mas panfleto político já. Então eu tenho assim, eu tenho peça de teatro, tenho livro, tenho um monte de coisa escrita. E eu vou pensar no que eu vou mandar para vocês. Aí eu queria mandar um conto, outro tal, acabei escolhendo. Pode falar, né? Fala. A Hermenêutica dos Bibelôs. Que na verdade é uma crônica com uma linguagem de prosa poética, que aborda não necessariamente o cotidiano, mas assim uma visão um pouco mais extensa, né? Voltada para o futuro. E também um pouco saudosista, porque fala da ideia que o poeta é como se fosse uma rara espécie de bibelô. Então, enquanto eu vou explicando o que é o bibelô, vou criando imagens sobre ele, eu vou dando diferentes interpretações para ele, o que ilustra o que vem a ser a hermenêutica, que vem de Hermes, né, que é a ciência das interpretações. Então, o que eu posso falar, né, Marcelo Correia? Muito obrigado por aceitar essa nossa proposta. Eu acho que um dos segredos do sucesso é a gente poder fazer com que o trabalho da gente seja uma decorrência de uma amizade que é verdadeira, fundamentada. Não, é isso. Eu não tenho que fazer filtro, não tenho que ficar fazendo pose. Já falei tudo que não ficou nada encalacrado. Então, esse é um grande sinal. E o projeto de vocês parece muito interessante, muito despretensioso. Mas é. E veio num momento muito bacana para mim, da minha vida e tal. Boto fé, velho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tô no meu momento, dá licença. Paulinha, considerações finais. Eu quero agradecer o Marcelo. Eu fiquei tão até lisonjeada de você ter aceitado de cara o nosso convite, porque foi... mostra... Eu pensava. Pronto, já pensei. E mostra que você estava realmente... A gente já via que você... que a gente fez essa estratégia de ir lá cortar o cabelo. A gente já via que você acompanhava o nosso trabalho, mas... E realmente, você acompanhar o nosso trabalho mostrava que a gente estava no caminho certo. Eu fiz crítica, né? falei tudo e tal. O pessoal me acusa de ser um cacho de marimbondo. Você nunca sabe quando vai dar um mel ferroado. Mas eu também não sei. Ótimo. Mas é o que a gente precisa, né, para crescer. E fazer isso com amor, né? Então, eu acho que a lição que você deu é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Mas pode estar certo que o mais aprendi do que... É uma via de mão dupla, né? Mas eu aprendi muita coisa, porque às vezes a gente tem o conhecimento todo, mas e vocês, não sei o que vocês fazem, eu fico tão à vontade, depois eu falo, falei aquelas coisas. Energia, a gente cria uma sinergia muito boa aqui. Exatamente. Então é isso, para você que está em casa, então, eu agradeço muito aí mais uma vez a sua presença, fique com a gente, fique esperto aqui nas nossas redes sociais. Então, se você procurar lá, como é que pode, POD, com D mudo, e interrogação, você vai achar a nossa logomarca aqui, que é nosso balãozinho, né? Com a interrogação, porque como é que pode, né, cara? Como é que pode? E nós vamos terminar lindamente aqui o nosso programa com um poema maravilhoso aí, trazendo aí arquivos do Túnel do Tempo, de Marcelo Correia. E obrigado! Muito bem. Obrigado. Vamos Até ouvir, a próxima, galera. Escombros. Eu não acredito. Escombros, o poema Escombros. Eu vim até aqui para fazer uma homenagem. É simples, singela e sincera. Fiquei pensando num modo de dizer o amor que sinto por você. A declaração de amor é a homenagem. E a homenagem é a declaração de amor. Quando eu me dei conta do que eu sentia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi abrir o coração. Então, segurei-o nas mãos, ainda quente, encharcado de sangue e pulsando. Encontrei, no meio dos escombros, o meu amor por você.